Então, continuando o segundo capítulo do livro Nos Domínios da Mediunidade, né? Nós estávamos falando que o salão, né, no centro, é destinado às palestras, aos ensinamentos públicos. Mas o que eles buscam é o coração do centro, é a sala de tratamento, a sala onde os médiuns se reúnem para auxiliá-los, né, para serem portadores, né, dos tratamentos que eles vêm trazer. E esse coração deve estar limpo, ou seja, ao chegarmos no centro, devemos entrar em oração, devemos nos preparar para o trabalho, devemos sempre manter a nossa reforma íntima, ou seja, 24 horas por dia, ligados no bem. Devemos estar com uma alimentação leve, dedicação mental para o trabalho. E aí ele continua, né? Hilário e eu nos inclinávamos à indagação, mas a respeitabilidade do recinto nos impunha respeito. Amigos de nossa esfera ali se demoravam em oração, nos levando a íntimo recolhimento. O assistente armou o psicoscópio e, depois de ligeira análise, nos recomendou a observação. Chegada a minha vez de usá-lo, as peculiaridades do aparelho me assombraram. Sem necessidade de esforço mental, notei que todas as expressões de matéria física assumiam diferentes aspectos, se destacando a matéria de nosso plano. Teto, paredes e objetos de uso corriqueiro se revelavam formados de correntes de força e a emitirem baixa claridade. Baixa é escura, então não sei se deu para entender? Escura é claridade? É isso. Me detive na contemplação dos companheiros encarnados que agora apareciam mais estreitamente associados entre si, pelos vastos círculos radiantes que aureolavam as suas cabeças de opalino esplendor. Tive a impressão de fixar em torno do apagado bloco de massa meio escura a que se reduziu a massa uma coroa de luz solar formada por 10 pontos característicos, salientando-se no centro de cada um deles o semblante espiritual dos amigos em oração. Desse colar de focos dourados se alongava extensa faixa de luz violeta, que parecia contida numa outra faixa de luz alaranjada, a se espalhar em tonalidades diversas que, de momento, não pude identificar, uma vez que a minha atenção estava presa ao círculo dos rostos fulgurantes, visivelmente unidos entre si, à maneira de 10 pequeninos sóis, imantados uns aos outros. Reparei que sobre cada um deles se ostentava uma auréola de raios quase verticais, fulgentes e móveis, como se fossem diminutas antenas de ouro fumegante. Sobre essas coroas, que se particularizavam de companheiro a companheiro, caíam do alto abundantes jorros de luminosidade estelar, que, tocando as cabeças ali irmanadas, pareciam suaves correntes de força a se transformarem em pétalas microscópicas que se acendiam e apagavam em miríades de formas delicadas e caprichosas, gravitando por momentos ao redor dos cérebros em que se produziam, como satélites de vida breve em torno das fontes vitais que lhes davam origem. Custodiando, quer dizer, protegendo a Assembleia,
Os mentores espirituais permaneciam presentes, cada qual irradiando a luz que lhe era própria. Porém, admirado com os irmãos da esfera física a se revelarem tão afins na onda brilhante em que se reuniam, perguntei entusiástico: Aulus amigo, os companheiros que visitamos por acaso são grandes iniciados na revelação divina? O interpelado estampou um gesto de bom humor e respondeu: não, nos achamos ainda muito longe de semelhantes apóstolos. Nos vemos aqui na companhia de 4 irmãs e 6 irmãos de boa vontade. Naturalmente, são pessoas comuns. Comem, bebem, se vestem e se apresentam na Terra sob o aspecto vulgar de outras criaturas encarnadas. No entanto, trazem a mente voltada para os ideais superiores da fé viva, ou seja, da fé que age, a se expressar em amor pelos semelhantes. Procuram se disciplinar, exercitam a renúncia, cultivam a bondade constante e, por intermédio do esforço próprio no bem e no estudo nobremente conduzido, adquiriram elevado teor de radiação mental. Então, eles conseguiram esse elevado teor de radiação mental pelo estudo, pelo esforço, pela reforma íntima. São pessoas comuns, mas cheias de vontade de crescer e melhorar. Hilário, que utilizou o psicoscópio em primeiro lugar, alegou com deslumbramento de uma criança espantada: mas e a luz? A matéria que conhecemos no mundo se transfigurou. Tudo aqui se converteu em claridade nova. O espetáculo é magnífico. E o assistente falou bondoso: nada de estranheza. Você não sabe que um homem encarnado é um gerador de força eletromagnética com uma oscilação por segundo registrada pelo coração? Por acaso, você ignora que todas as substâncias vivas da Terra emitem energias enquadradas nos domínios das radiações ultravioletas? Em nos referindo aos nossos companheiros, possuímos neles almas regularmente evoluídas em apreciáveis condições vibratórias pela sincera devoção ao bem, com esquecimento dos seus próprios desejos. Desse modo, podem projetar raios mentais em vias de sublimação, assimilando correntes superiores e enriquecendo os raios vitais de que são dínamos comuns. E meu colega, faminto de esclarecimento, perguntou: raios vitais? Sim, para deixar a definição mais clara, chamemos de raios ectoplásmicos, unindo nossos apontamentos à nomenclatura dos espíritos modernos. Esses raios são peculiares a todos os seres vivos. É com eles que a lagarta realiza suas complicadas demonstrações de metamorfose. E é ainda na base deles que se efetuam todos os processos de materialização mediúnica, porquanto os sensitivos encarnados que os favorecem, quer dizer, que produzem, libertam essas energias com mais facilidade. Todas as criaturas, porém, as guardam consigo, emitindo em frequência que varia em cada uma, conforme as tarefas que o plano da vida lhes assinala. E otimista acrescentou:
O estudo da mediunidade repousa nos alicerces da mente com o seu prodigioso campo de radiações. A ciência dos raios imprimirá em breve grande renovação aos setores culturais do mundo. Aguardemos o futuro. Então, lembrando, né, que ele está falando isso em 1954. E ele está dizendo que é através do ectoplasma que pode acontecer as materializações em alguns trabalhos espirituais. Esse ectoplasma faz parte das energias telúricas, as energias da Terra. Por isso, a necessidade dos encarnados. É com esse ectoplasma que eles conseguem ajudar os encarnados que precisam de cura. É com esse ectoplasma que eles podem fazer com que os desencarnados recebam o choque anímico, ou seja, aquele espírito que está na erraticidade entre em contato com o ectoplasma do médium e adquire forças para ser atendido pelo plano espiritual. Em seguida, Aulus nos convidou à inspeção mais direta e o acompanhamos alegremente. Nesse capítulo, ele nos dá um panorama geral de como as coisas funcionam, como é importante a preparação, o estudo, a dedicação, o comprometimento no bem. Devemos entender que o médium não está sozinho e também não é o centro da tarefa. Importante isso, o médium não é o centro da tarefa. Que essa capacidade radiante acontece através da reforma íntima. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.